Colossenses 3:1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Pai Celestial, nós te damos muitas graças pelo privilégio que temos de poder chamar-te de Pai e viver na dependência da tua paternidade. Este é um momento que nós estamos diante do teu trono de graça para pedir que o Senhor fale conosco, fale através do teu Santo Espírito, pela tua palavra. Nos edificas, Pai. Fortalece-nos na tua dependência. Trata com cada pessoa aqui e com todos aqueles que estão plugados via os meios de comunicação e todos aqueles que vierem a ouvir a tua palavra. O Senhor sabe operar. Glorifica o teu Filho Jesus Cristo. Nós estamos te pedindo em nome de Jesus. Amém. Nós temos chegado aqui, já estamos andando um pouquinho devagar, porque tem coisas que a gente precisa bater e rebater, pisar nas mesmas coisas, fundamentar. A mim não me desgosta, diz o apóstolo Paulo, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Conhecimento da palavra de Deus e da pessoa do Senhor Jesus Cristo é relacionamento, é envolvimento, é tempo. O capítulo 2 de Colossenses, ele fala algumas vezes na expressão em Cristo, nele. Logo no versículo 3, nós temos aí dizendo que os tesouros estão incluídos em Cristo. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Valeu, Barba. Já que não lhe dão um microfone, você mete o peito. Isso aqui está até parecendo, outro dia, minha esposa falando com a minha cunhada no Piauí. Os dois por telefone. E o telefone de lá estava com um problema e a minha esposa falava com a minha cunhada e a minha cunhada com ela, e ela dizia assim, parece que tem um avião, uma turbina aqui dentro desse. E a minha esposa começou a falar cada vez mais alto. Eu disse assim, não precisa usar mais o telefone que ela vai escutar sem telefone, ela vai escutar lá agora. Assim está o Barba aqui. Mas voltando, em quem? Em Cristo estão todos os tesouros. É a preposição em. Esta é a preposição das mais fortes da experiência cristã. Em. Tudo que Deus tem para nós, ou é em ou é com. Em Cristo estão os tesouros. Vamos dar uma olhadinha outra vez. Vamos ver se agora já deram um microfone bom para você, fiel. Verso 5. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco.
regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Em Cristo, a firmeza da fé. Os tesouros estão em Cristo, a firmeza da fé está em Cristo. Olha ele mostrando aqui a preposição em. Um pouquinho mais na frente, no verso 6. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Esse nele é em ele. Estais em ele, nele. Nós devemos andar nele. Um pouquinho mais à frente, no verso 7. Arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ações de graças. Nele. Arraigados, alicerçados nele. Nele. Radicados, nele edificados. O versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Agora melhorou mesmo, hein? Nele, até que enfim. Nele habita. Nele estão os tesouros, nele habita. Todos os tesouros, mas nele habita a plenitude, corporalmente a plenitude da divindade. Veja o verso 11. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mãos no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Como é que começa aí a sua versão? No qual Também, né? Também. A minha versão diz, nele também foste circuncidados. Nele. Esse no qual é em o qual. Nele. Quando chega aí, no versículo 12, ele muda de preposição. Ele sai de tudo nele e passa para a preposição sin. De eis e en para sin. Sin é com. Agora veja o verso 12. sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Olha, a palavra que aparece aqui é tendo sido sepultados juntamente com ele. Tudo Deus tem para nós nele. E Deus nos inclui nele para que nele nós tenhamos juntamente com ele toda a obra da graça de Deus. Então vamos aqui seguir a sequência que Paulo vai dando. Verso 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Ele diz que nós fomos sepultados juntamente com ele. Mas ele diz também que nós fomos vivificados juntamente com ele. Tanto o sepultamento como a vivificação é com ele. Caminhando mais um pouquinho, nós vamos para o verso 20. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo? Agora ele levanta uma questão. Vocês foram sepultados, vocês foram vivificados com Cristo. Agora, se morrestes juntamente com Cristo, por que vocês estão se deixando ser dirigidos por mandamentos e leis e rudimentos do mundo e não segundo Cristo? Por que vocês estão sendo guiados pela mentalidade do homem e não pela mentalidade de Cristo? Por que vocês se deixam levar por isso? Aí ele vai então entrar no argumento que nós estamos aqui no verso 3:1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Agora ele diz, se morrestes,
precisava ser ressuscitado. Se ressuscitastes com Cristo, agora buscai as coisas de cima. E ele faz uma contrapartida com os rudimentos do mundo, ou as coisas da terra, as coisas do mundo. Então temos dois níveis, o nível de cima e o nível de baixo. No Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 23, o Senhor Jesus Cristo fala destas duas identidades. Nós nascemos neste mundo pertencentes a esta camada cá de baixo, mas ele vem de cima. Então temos dois pontos aqui, as coisas cá de baixo, do andar de baixo, e as coisas do andar de cima. Veja bem como é que ele coloca aqui no capítulo 8, verso 23 de João. E dizia-lhes: vós sois de baixo, e eu sou de cima. Vós sois deste mundo, e eu não sou deste mundo. Ele disse, vós sois de baixo. Mas não é só o judeu que é de baixo. Todo mundo que nasce aqui na terra é de baixo. Nasce com uma mentalidade. A mentalidade terrena. Das coisas terrenas, do mundo terreno. Então nós temos esta cultura e esta influência do pensamento aqui e agora. Agora, ele está falando, se ressuscitastes com Cristo, primeiro buscai as coisas que são de cima. Para que isso aconteça, é preciso haver um milagre de mudança, de postura e de identidade da pessoa de baixo para se tornar uma pessoa de cima. Então, quando Jesus falou com Nicodemos, que era um religioso, que as traduções usam a expressão nascer de novo, na verdade, o texto no original, quando ele fala ali, ele fala de nascer do alto, nascer de cima, nascer de Deus, nascer de cima. Vamos ler lá João 3,3, que é um texto básico para a compreensão disto. Buscar as coisas do alto precisa ter passado por uma mudança, uma estrutura de transformação entre as coisas da terra e as coisas de cima. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, essa expressão nascer de novo quer dizer não nascer de cima, não nascer do alto, não nascer de Deus. O que é nascido da carne, Jesus explicou, é o quê? É carne, é terreno. O primeiro homem foi feito alma vivente, e esse primeiro homem é terreno, e todos os homens aqui da terra são terrenos, e têm uma mentalidade terrena. Isto é 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos lá, rapidinho, correndo, porque a gente tem que andar ligeiro. 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos pegar os versos 45 e vamos ler até o verso 49. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, também são os terrenos, e qual o celestial, também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Eu não sei se pode ser mais claro. O primeiro homem da terra, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Olha que coisa mais interessante. Você tem uma fila. Depois do último da fila, quem tem? Acabou a fila.
O último, acabou a fila. O primeiro homem da terra foi feito alma vivente. O último Adão foi feito espírito vivificante. Mas para passar de espírito vivificante, de alma vivente para espírito vivificante, ele teve que passar por uma obra. Esta obra da encarnação de Cristo. Cristo precisou encarnar-se no homem. Mas não somente isso, Cristo precisou ir para a cruz. A cruz não é um acidente na vida de Jesus. A cruz não foi projeto de Pilatos, não foi projeto de judeu, não foi projeto humano. A cruz é um projeto de Deus. Na cruz está estabelecido o poder de Deus. Cristo precisava ir lá. Por quê? Quando ele foi lá, o Pai fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E precisava um julgamento, um tratado de Deus, para que nós fôssemos incluídos naquele pacote, com Cristo. Então, naquele momento em que Jesus estava lá na cruz, ele estava sendo o último Adão. E quando ele ressuscitou, ele veja o verso 46, Valdir. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. Não é primeiro o espiritual, senão o animal. Depois o espiritual. Veja o verso 47. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Segundo homem. Ele não falou em segundo Adão. Ele falou em primeiro homem Adão e último Adão. E fala agora de segundo homem, na ressurreição. É a nova mentalidade que está surgindo. A mentalidade de cima. Que é o que ele vai explicar. O primeiro é terreno, o segundo é do céu. Mas o que é mais importante? O 48 e o 49 explica tudo. Qual o terreno, tais são também os terrenos. Tal? Qual? Tais terreno, tal o terreno? Tal terreno? Tais terrenos. Agora veja. E qual o celestial, tais também os celestiais. Tem alguma confusão aí? Trouxemos a imagem de Adão, mas em Cristo houve uma mudança. Veja o verso 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Traremos, assim como trouxemos, traremos ou trazemos a imagem do celestial. Homem de baixo, homem de cima. Jesus se tornou um homem de baixo quando ele se encarnou, mas ele não era de baixo. Mas ele tomou a natureza do corpo da carne sem pecado, ainda que enferma pelo pecado. Na cruz ele tomou os nossos pecados, tomou a nossa iniquidade, morreu a nossa morte, com ele nós fomos incluídos, e ele ressuscitou. E agora nos outorga uma nova mentalidade. A mentalidade de cima. Por isso ele diz, pensai nas coisas que são do alto, não nas que são aqui da terra. Porque ele diz, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Onde está a nossa vida? Com Cristo em Deus. Tudo que Deus tem para nós está em Cristo, e nós com Cristo temos tudo que Deus tem para a nossa vida. Nada nós receberíamos se não fosse nos dado do céu. Vamos para João 3, 27. João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Não tem jeito, se não for dada do céu, ele não pode receber coisa alguma. Na vida espiritual isso é muito claro. Quando Jesus estava sendo julgado, Pilatos disse assim, eu tenho autoridade para matar você, para soltar você. Jesus disse assim, você não tem autoridade nenhuma se não fosse dado do alto.
O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, haveria os seus ministros que iriam me defender. Mas o meu reino não é deste mundo. Não fique pensando que o que você tem na sua vida espiritual ou na realidade espiritual é produto do seu trabalho. É graça de Deus, é dado do céu. É dado do céu. Nada, absolutamente nada nós podemos ter que não tenha sido dada por Deus. Nós temos isso claramente em Tiago, capítulo 1, verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Olha só, eu me dou a este luxo de entender esse texto dentro da minha pequena compreensão. Para mim, a dádiva de Deus é Cristo. E para mim, o dom de Deus é o Espírito Santo. Toda boa dádiva, a dádiva boa, vem de Deus, vem do Pai das luzes. Deus enviou duas pessoas são enviadas do céu para essa terra e para fazer a obra aqui na terra. Primeira dádiva, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu dádiva. O deu o quê? Deu o seu filho. Que filho? O unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é a boa dádiva que vem do Pai das luzes? Lógico, para o meu coração, é Cristo. E em Cristo, presta atenção, e em Cristo, todas as bênçãos espirituais e as bênçãos da terra também vêm em Cristo. Inclusive o sofrimento, as dores, os chicotadas, também fazem parte das bênçãos do Pai que ama. Porque se uma pessoa não é corrigida pelo Pai, ele é bastardo. Este Pai que ama, às vezes tem que dar umas chicotadas. Eu tenho passado por algumas frustrações, dificuldades, problemas, lutas terríveis na minha alma. Mas fazem parte do pacote de Deus. A boa dádiva é Cristo para mim. E em Cristo todas as outras coisas, porque Cristo é tudo e em todos. E o dom perfeito? O dom da igreja. Não a dádiva do mundo. A dádiva ao mundo é Cristo. Mas o dom perfeito para a igreja. Quem é este? O Espírito Santo. E o que é a tarefa do Espírito Santo? Nos fazer conhecer a pessoa de Cristo. Revelar a Cristo. Então, eu digo, este é um dom maravilhoso da dádiva do Pai. Ele, lá de cima, nos deu Cristo, nos deu o Espírito Santo, e em Cristo nos dá o novo nascimento, nos dá uma vida nova, nos dá uma nova mentalidade para pensarmos da maneira de cima, não na maneira de baixo. A maneira de baixo é, quando você vê um problema, você fica apavorado. Quando você está diante de uma dificuldade, você diz, não tem solução. Mas quando você tem a mentalidade de cima, que você vê um problema, você diz assim, olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em tudo somos atribulados, porém não desanimados. Por quê? Porque é uma mentalidade diferente. Eu não sou vítima. Eu sou filho escolhido de Deus, não filho excluído de Deus. Filho escolhido por Ele. Sou filho dEle. Tem problemas? Muitos. Mas Ele não vai me deixar, Ele não vai me abandonar. Ele deixou assim, olha... O filho dele disse para os seus discípulos assim, eu vou para lá, vou mandar o Consolador para ficar com vocês para sempre. E eu quero dizer para vocês que eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele afiançou isto. Então,
Eu vou ter dificuldades, mas não vou ter a ausência dele, ele está presente. Uma outra coisa que nós precisamos entender é que quando ele faz essa mudança de mentalidade, essa mudança da nossa mente, transformai-vos pela mudança da vossa mente, que eu gosto de dizer assim, sede transformados pela mudança da vossa mentalidade, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Prefiro muito mais a voz passiva do que a voz média. Mesmo porque eu não posso me transformar pela renovação do meu entendimento às custas da minha própria capacidade, mas sim pela graça de Deus. Então, dentro deste aspecto, eu sei que eu tenho uma sabedoria que é diferente. Tem dois tipos de sabedoria. Tem a sabedoria cá de baixo e tem a sabedoria lá de cima. Vamos para Tiago, ainda aí em Tiago, no capítulo 3. Primeiro nós vamos ler o verso 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Qual será essa sabedoria que é terrena, animal e diabólica? Leia um pouquinho para trás. Verso do 13. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Olha aí, a sabedoria cá de baixo, ela tem duas características. Quais são as duas características? Animal e diabólica. Ela é animal e diabólica, mas antes um pouquinho ele disse... Amarga inveja e sentimento faccioso. Inveja amargurada. Se você tem dor de cotovelo, essa sabedoria é daqui da terra. Você pode ser o maior sábio do mundo, mas tem dor de cotovelo, compara-se com alguém e fica com mágoa, é daqui da terra. Qual outra característica? Sentimento faccioso. Facção. Facção é aquela coisa de fazer disputa. Quem é melhor, quem é o partido. Qual é a melhor igreja? Ontem eu fui participar de um casamento. E pela graça de Deus, o Senhor usou a palavra naquele casamento. Logo em seguida, uma senhora muito distinta virou para mim e disse: qual é a sua igreja? Digo, até agora estou sem. Ainda estou na igreja do Senhor. E aí ela disse assim, mas onde você se reúne? Então eu disse, nós nos reunimos em tal lugar assim. Então ela disse, eu gostaria de conhecer. Será muito bem-vindo. Mas eu quero dizer para você que não é o fato de alguém pertencer a um sistema religioso, mas o fato de ter sido alcançado pela graça de Deus em Cristo. De ter sido revelada a pessoa de Cristo. Nós temos uma nova mentalidade, uma nova sabedoria. A sabedoria que vem do céu não faz facção, não faz partido. Não fica querendo achar quem é melhor, quem é melhor, quem é melhor. Não tem. Não tem. Tem Cristo. Tem Cristo. Agora vamos ver como é a sabedoria do alto. O verso 17. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. 7 coisas contra 2. A sabedoria lá do alto é diferente da sabedoria cá de baixo. A sabedoria lá do alto, primeiramente, vamos ver se a gente grava bem isso aqui. Primeiramente, ela é pura. Ela não tem mistura. Ela não tem jogo, ela é pura. Ela é santa. Ela é limpa. Sabedoria lá do alto.
Em segundo lugar, ela é geradora de paz. Contra a facção do outro lado, ela é geradora de paz. Ela é pacífica. Em terceiro lugar, ela é moderada. Algumas versões diz indulgente. Outra versão diz tratável. É a outra, né? Indulgente. É isso mesmo. Indulgente. A outra, tratável ou amável. A outra, cheia de misericórdias e bons frutos. É um pacote só. Cheia de misericórdia e bons frutos. A outra, sem parcialidade, imparcial, não tem facção. E depois, sem fingimento, sem hipocrisia. Esta é a sabedoria lá do alto. Aqui ele diz assim: se morrestes com Cristo, por que vocês estão aí se pegando com rudimentos? Como é que é a roupa? É lá no pé da canela, no meio da canela, na altura da coxa? Onde é que vai botar a roupa? Isso é doutrinas humanas. Como é que é? Tem que botar ruge? Ainda tem ruge? Não tem mais. Blush. Ainda tem blush? Blush. Aí. Ainda todo o tempo de ruge. Que coisa mais arcaica. O que vai botar? Meu amigo. Você vai ser dirigido, governado, conduzido pelo Espírito da graça. E vai ver aquilo que convém ou não convém, de acordo com a graça de Deus. Lógico que há equilíbrio. Eu vou contar. Nós tínhamos uma pessoa que vinha aqui antigamente, uma moça extremamente bonita, com um corpo muito aperfeiçoado. E essa é boa? Mas ela se vestia com uma certa insinuação. E os homens de carne e osso, que nós vamos continuar vivendo neste mundo, na carne. Um dia um disse assim: pastor Glenn, que foi, irmão, tem piedade de nós. E o que está acontecendo? Aí me contaram. Então eu fui com muito jeito, convidei-a para conversar e disse: filha, Deus lhe deu alguns atributos que são bastante enriquecedores. Só que nós vivemos num mundo onde os seres mortais sofrem. Eu pediria que você, por graça e por misericórdia, ajudasse algumas pessoas como eu e tantos outros a não termos essas tentações vulgares. O que está acontecendo, pastor? Eu digo que você ainda não entendeu a minha linguagem, então eu tenho que ser mais claro. Aí eu tive que ser mais claro. Eu disse: você poderia se compor um pouco mais? Ela disse: pastor, eu não estava sabendo. Tá bom, você não está sabendo, mas fique sabendo aqui. E na semana seguinte ela veio tão bem vestida, não é? Eu sei que outros devem ter ficado frustrados, mas o fato é que ela nos ajudou bastante. Eu quero que você entenda que é preciso a sabedoria lá do alto para dirigir estas coisas sem legalismo, sem imposição. Tem essa expressão aí que ele usa quando ele diz aí com a terceira, a quarta. Tratável, sem imposição. Sem imposição. Então nós precisamos ter o cuidado com essas coisas de Deus, a sabedoria do céu.
Se morrestes com Cristo, agora vamos começar a pensar nas coisas mais de cima, não na questão da terra. Vamos ter uma nova mentalidade com essa sabedoria que vem de cima. Irmãos, eu só quero terminar porque nós vamos ter um momento precioso da lembrança do sangue do Senhor derramado e do seu corpo partido. Que nós temos uma vocação de cima. Essa palavra que também é chamada de soberana vocação em algumas versões, na verdade, no original é uma vocação do alto. Filipenses capítulo 3, verso 14. Paulo estava dizendo, porque que ele continuava. Vamos começar no verso 12 e vamos até o verso 14. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então ele está dizendo aqui, irmãos, eu não alcancei ainda não, irmãos. Não alcancei. Eu não sou perfeito, ainda que eu já seja perfeito. Isso é um paradoxo. Eu não sou perfeito na minha vida, enquanto aqui, mas eu já sou perfeito em Cristo Jesus. Porque Ele já me prendeu, Ele já me alcançou. E irmãos, uma coisa eu faço. O que você faz, Paulo? É que eu me esqueço das coisas que para trás ficam. Eu estou me esquecendo das coisas que para trás ficam. E estou avançando para as que diante de mim estão. Por causa de quê? Por causa de um prêmio. Mas esse prêmio está baseado em quê? Na vocação do alto. No chamamento do alto. Naquele chamado. Que eu às vezes me prendo, deixo escorregar aqui alguma coisa. Mas eu tenho um chamado. Senhor, Tu sabes que eu sou fraco. Que a minha natureza é fraca. Que a minha vontade é fraca. Mas Senhor, eu sei que o Senhor me capturou. E eu sei que o Senhor não vai desistir de mim. E eu sei que por sua graça o Senhor vai me chamando e me levando de tal modo que eu preferiria ir para o inferno a pecar contra ti. Ainda que eu não saiba fazer outra coisa a não ser pecar contra ti. Mas o Senhor, pela sua graça, vai me levando até lá. Hoje de manhã nós estávamos falando aqui, e um dos nossos irmãos me contou uma história. E ele disse que durante muitos anos na vida dele, ele foi preso de um vício do fumo. E enquanto ele tentou parar de fumar, porque ele queria ter assim aquela condição de santidade na base da sua conduta. Então ele assistia e participava daqui do culto, e saía daqui, abria o porta-luva, tirava o cigarro dele e continuava fumando. E não conseguia de modo nenhum parar de fumar. Mas um dia ele disse que chegou, sentou-se aqui, até ele mostrou que foi para esse lado. Sentou-se ali e disse assim, Jesus, querido, o senhor sabe que eu sou um viciado há 20 e tantos anos. Eu fumo e gosto de fumar. Tenho prazer. Se para o Senhor não é problema, para mim também não é. Eu vou continuar fumando, vou continuar porque eu já tentei mais de 50 vezes e fracassei. E vou parar de fazer isto, mas eu quero te entregar. Eu sei que tu podes. E se tu quiseres, tu me libertas na hora que o Senhor quiser. Ele disse, foi a última vez. Ofereci toda a minha fraqueza diante do Senhor. E Ele recebeu toda ela. E pela sua graça, me tirou o jugo que me prendia na queixada. Isso pode ser qualquer pecado,
qualquer coisa, porque aquele que está em cima está sentado. É o que vamos falar na próxima vez que estivermos aqui. Está sentado. Se ele está sentado, a obra está completa. E ele tem um único trabalho a fazer hoje. Qual é o trabalho que ele faz hoje? Intercede por nós. Por isso pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ele já fez a obra completa. Por isso que ele está sentado. Mas na próxima vez que a gente estiver aqui, nós vamos olhar este lado. Cristo assentado. Aquele que subiu é o que primeiro desceu. Desceu e voltou para lá. E sentou-se. E assentado, ele está tratando conosco, com a nossa salvação. Eu tenho um Salvador que não perde parada. E aquele que começou a boa obra, há de completar até o dia de Cristo Jesus. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.